todos. Eu, antes de iniciar aqui a minha palavra, agradecer aqui pelos nossos visitantes ilustres, né? O Titi e a Gabi vieram nos visitar e fazer esse louvor abençoado aí para nós, amém? Para vocês também, né? E que, então, assim, agradecer quem está aí, né? Participando do nosso culto. Minha esposa deu um aviso no início aqui, mas parece que o som estava bem ruim. Eu queria convidar e pedir você para se inscrever no meu canal do YouTube, Pastor Nelson Honorato. Muitas pessoas não têm Facebook e algumas pedem para que a gente transmita o culto ao vivo no YouTube, mas para que isso aconteça, né, a gente precisa ter um determinado número de inscritos, senão o YouTube não permite fazer live. Então, se você ainda não se inscreveu, é só colocar Pastor Nelson Honorato, você vai me encontrar lá. Eu te agradeço e assim a gente vai poder alcançar ainda mais algumas pessoas, amém? Eu gostaria de ler 2 textos com você, queridos. O primeiro deles, eu sei que a Páscoa foi na semana passada, a gente falou aqui sobre a Páscoa do Senhor, mas Deus falou comigo durante essa semana a respeito de algumas coisas, então eu queria ainda falar de algumas coisas a respeito, não só da Páscoa, mas principalmente de algumas características do nosso Senhor Jesus, né? Então eu gostaria de convidar você a abrir aí a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler o capítulo 53. Eu gostaria de ler o capítulo todo, são 12 versículos, mas eu acredito que seja importante aqui para a gente embasar bem a palavra aqui, daquilo que Deus colocou no meu coração, amém? É um texto muito conhecido, né? Uma profecia tremenda. Isaías, ele foi considerado o maior dos profetas messiânicos, né? Então ele faz aqui uma profecia sem tirar nem pôr, ele coloca detalhes, né, minuciosos a respeito da vida do Messias, da vida do Salvador, né, de características específicas dele. Então ali por volta dos anos 630 antes de Jesus, ele profetizou. Não, é que tem um cachorro aqui, gente, e ele às vezes tira minha atenção, né? A gente já tirou a coleirinha dele aqui para ele parar de fazer barulho, né? Mas ele não para de ficar zanzando aqui. Mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Eu queria que você prestasse atenção nessas características aqui. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E não nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado
ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Eu queria ler mais um versículo só aqui, para a gente passar para a palavra, para a pregação mesmo. Queria que você abrisse lá no livro de Hebreus, capítulo 4, e a gente vai ler um versículo só, o versículo 15. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Queridos, como eu disse, né, Páscoa na semana passada, a gente ministrou sobre a Páscoa, e na terça-feira nós tivemos o nosso grupo, né, do ND Connection, através do Zoom, e novamente falei sobre os últimos momentos de Jesus, né, do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia, né, daquilo que ele estava realmente passando. E durante a semana, como eu disse, eu fiquei muito pensativo sobre isso, né, principalmente sobre o aspecto da humanidade de Jesus. O quanto que saber que o nosso Deus, ele veio em carne e ele viveu exatamente assim como eu e você, né? Com exceção, é lógico, sem pecado. Mas de saber que ele se fez homem, se fez carne, e ele sofreu por tudo que a gente sofre, né? Ele passou por tudo que a gente passa, até muito mais, né? Mas ele experimentou todo e qualquer tipo de sentimento, né? Como a gente acabou de ler em Isaías 53, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi humilhado, né? Ele sofreu não somente dor física, mas dor na sua alma, né? Ele teve conflitos, né? Ele chega a dizer assim, até em relação a Deus mesmo, né? Eli, sabe? Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste, né? Então, você vê até a que ponto ele sofreu, como uma pessoa, como um ser humano, né? Como ele viveu nessa terra. E como é bom a gente saber que a gente tem um Deus, que ele é todo poderoso, que ele é soberano, que ele tem tudo sob controle, né? Que ele é o Senhor do Senhor, que ele é Rei dos Reis, né? Que ele pode todas as coisas, mas que ao mesmo tempo, eu e você, a gente pode se identificar com ele como uma pessoa que compreende, que entende qualquer coisa que a gente esteja vivendo, qualquer coisa que a gente esteja passando.
né? A gente jamais vai poder olhar para Deus e falar assim, tá vendo, o senhor não entende, né? O senhor não sabe o que é isso, o senhor nunca passou por isso, né? Com exceção do casamento. Ele não quis ele falou, não, ou é a cruz ou é o casamento. Tô brincando, vou falar igual o pastor Cláudio. Mas, brincadeiras à parte aqui, ele passou por todos os sentimentos, tudo aquilo que a gente enfrenta nessa vida, ele também enfrentou. Amém? E então eu gostaria de falar hoje com você, queridos, a respeito da humanidade de Jesus. Eu peguei ali o meu manual de teologia sistemática e fui dar uma conferida ali, né, em alguns pontos a respeito da humanidade de Jesus, né? Mas antes eu gostaria também, eu lembrei quando eu estava falando com os jovens na terça, do testemunho do Dr. Augusto Cury, né? Acho que muita gente conhece. Ele é um dos psiquiatras mais lidos no mundo todo, né? Ele desenvolveu a teoria que é a teoria do síndrome de pensamento acelerado, né? E eu acho muito legal, eu ouvi o testemunho dele de novo esses dias e acho muito interessante a maneira com que ele veio se converter. Ele era um ateu, né, declarado, ele se considerava, né, um dos maiores ateus que já pisou sobre a face da terra, e aí ele resolveu estudar a pessoa de Jesus. E ele foi e começou a estudar os 4 evangelhos. E ele começou a se apaixonar por Jesus. Ele falou, é impossível esse Jesus também não ter sido Deus ao mesmo tempo. Porque a maneira com que ele reagia nos piores momentos, nenhum ser humano, por melhor que fosse, né, conseguiria responder aquelas situações da maneira com que Jesus respondia. Né? Um dos exemplos que ele cita é quando o próprio Judas, né, chega para ele sabendo que ele era o traidor, ele sabendo exatamente o que ele estava fazendo, e Judas chega e dá um beijo no seu rosto, e Jesus, ele fica ali e ainda chama ele, amigo, por que veio? Se fosse qualquer um de nós, a gente ia esculhambar. Seu traidor, seu vagabundo, sem vergonha, seu pilantra, andou comigo, eu te dei isso, você viu isso, viu aquilo e agora você me apunhala pelas costas. Mas ele simplesmente fala assim, amigo, por que veio? Né? A maneira com que ele reage a Pedro, depois de ter negado a ele, né? E tantos outros exemplos que ele cita, é um testemunho que vale a pena você procurar e assistir. Mas foi dessa forma que ele veio se converter. Falou, é impossível uma pessoa como essa não ter a divindade dentro dela. Ela tinha algo a mais, porque um ser humano normal, estudando como ele é, né, um profundo estudioso, da mente, da alma humana, né, e ele chega a essa conclusão. E da mesma forma, queridos, como eu disse, me fascina saber, me apaixona, né? Deus e Jesus, ele na pessoa de Jesus Cristo viver tudo que ele viveu e a gente poder, né, pelo menos se familiarizar com ele, se identificar com ele, né, de ter uma conexão de dizer assim, poxa, o meu Senhor, ele também passou por isso. Ele também sofreu por isso. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer, né? Então eu gostaria de falar sobre coisas básicas aqui, bem simples, que com certeza você já sabe, até porque algumas são bem lógicas, né? A primeira delas, né, foi o seu nascimento virginal, né? Todos sabem, né, espero, que Jesus, ele, né, foi gerado pelo Espírito Santo, né, e Maria era virgem, né,
E o Espírito Santo gerou o próprio Jesus, né? E ela foi como um instrumento de Deus, né, para dar luz ao Salvador do mundo, ao Messias do mundo, né? Então ele foi gerado e ele nasceu de uma forma natural, né? O milagre sim, porque ela era virgem e porque foi gerado pelo Espírito Santo, mas nasceu de uma forma natural. A segunda, suas fraquezas e limitações, né? Ele possuía um corpo humano, como o meu e o seu, né? Assim como a gente também leu em Isaías 53, fala de algumas características, fala inclusive que ele não era muito bonito não, porque, né, não tinha muita beleza ali, fala, né? Então, até esse aspecto, a palavra de Deus faz questão de falar. A Bíblia também diz em Lucas 2:40 que ele crescia, né, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus que estava com ele e sobre ele, né? Então ele foi crescendo normalmente como uma criança qualquer, né? Ele foi aprendendo, ele foi se enchendo da graça e da sabedoria de Deus, ele foi se fortalecendo de uma forma natural, de uma forma física, né? Então, tudo para mostrar e demonstrar que ele era um ser humano como um qualquer. Depois disso, a gente percebe, né, na palavra de Deus, nos evangelhos, que ele sentia as mesmas coisas que eu e você. Ele ficava cansado, né? A gente vê na tentação de Jesus, tanto em Mateus capítulo 4, como em Lucas capítulo 4, que depois, lógico, de um jejum de 40 dias, ele ficou fraco, né? Ele estava cansado, ele estava abatido, né? Ele teve sede, ele teve fome, né? Então todas as necessidades naturais de um ser humano, ele também tinha. Ele também passava por cada uma delas, né? Ele possuía uma mente humana, né? Então a mente de Cristo, que inclusive a Bíblia fala sobre isso, né? Mas na realidade a mente dele é uma mente humana, igual a minha, igual a sua, né? Ele possuía também uma alma e emoções humanas, né? Ele era um ser humano completo, exatamente como eu e você. A diferença, né, que ele era 100% homem, 100% Deus, né? É como se pegasse aqui, me dividisse no meio e fizesse essa junção, né? Ele era ao mesmo tempo Deus e era ao mesmo tempo homem. As pessoas que viviam com ele sabiam, né, que ele era exatamente uma pessoa como uma outra qualquer. No entanto, que os irmãos de Jesus só foram realmente acreditar nele, no seu ministério, após a ressurreição, né? Após a crucificação e a ressurreição. E como nós lemos aqui também, porém com uma única exceção, né? A impecabilidade. Ele nunca pecou, né? Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, né? É claro que esse pecado em tudo não significa ser tentado da mesma maneira que eu e você. Mas ele foi tentado, em todas as áreas. Em todas as áreas. De diferentes maneiras. É como se o diabo, ao tempo todo, estivesse preparando tentações de encomenda para ele, né? Então, com certeza, de formas diferentes, mas em todas as áreas que eu e você somos tentados também. Foi necessário que Jesus fosse... Porque foi necessário, né, que Jesus fosse plenamente humano. A resposta é simples, né? Porém, é simples, mas como que eu poderia dizer?
ela é simples, mas o conteúdo vamos dizer, é extenso. Porque na realidade ele tinha que ser humano para ele cumprir com todas as exigências de um sacrifício pascal, né? Assim como desde todas as características de um animal que era separado para o sacrifício, até aquelas características de não ter defeito, de ser assim, de ser puro e tal, como descreve no Velho Testamento, até mesmo essas características ele precisava possuir. Então Jesus, ele precisava ser humano para que ele fosse o sacrifício perfeito, né? Sem mácula, sem mancha, né? E ele tinha que cumprir com todos os requisitos. E se a gente fazer um estudo aprofundado, eu tenho, por exemplo, um panfleto aqui que falam sobre 101 profecias que Jesus cumpriu, né? Ou seja, nessas 101, com certeza fala de cada detalhe que alinhou 100% com a pessoa de Jesus. Cada característica, cada exigência, né? Todas elas tinham que ser exatamente. É tão insano da gente acreditar, né, que Jesus ele não era o próprio Messias, porque não tem condições, vamos dizer assim, vou brincar aqui, nem de Hollywood preparar um desfecho desse, a ponto das profecias ser assim tão detalhadas em pequenas coisas. Por exemplo, olha só que loucura na crucificação mesmo. Os 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus, o soldado quebrou as pernas. E Jesus não. Porque a Bíblia diz que ele não podia ser quebrado nenhum osso. Ele foi perfurado com uma lança. Então é muito detalhe, e são vários, né? Como eu disse, são 101 só a respeito disso, mas são cada detalhe. Por exemplo, Jesus mesmo, ali na crucificação, ele poderia ter morrido de um monte de coisa. Ele poderia ter morrido de asfixia, né, de falta de ar, ele poderia ter morrido do coração. Quem entende um pouco sobre medicina, eu já li um relato de um médico a respeito, né, da morte, da crucificação de Jesus, tantas outras mortes que Jesus poderia ter morrido ao longo do processo todo, até de uma forma física. Você imagina apanhar como ele apanhou, né? Suportar o que ele suportou. Eu fico imaginando que eu talvez não suportaria 1 ou 5 daquelas chibatadas que ele tomou. Imagina que ele tomou 40 açoites. Eu esqueço o nome do chicote, né? Mas vocês já devem ter ouvido falar. O chicote era ela tinha 7 peles de animais e nas pontas eram colocados pedaços de tijolos, de vidros e também de ossos de animais. Vocês imaginam você tomar 40, na realidade eles tinham o costume de dar 39, né? Para make sure que eles não tinham passado do número. Mas aí você multiplica 39 por 7, que batiam ao mesmo tempo. E aí eu vi uma explicação sobre isso, né? Que foi um tipo de açoite preparado para os judeus. Porque os judeus, eles não se dobravam diante de outros deuses ou diante de outros reis. Eles não se dobravam. Então eles fizeram um negócio para justamente, através das batidas, dos açoites, eles se dobrarem. De tamanha era a dor que eles não suportavam. De novo, nesse estudo aí feito por esse médico, diz que provavelmente um ser humano normal, depois de 10 ou 11 dessas, a pessoa já se defecava e urinava
pelo corpo afora, porque ela perdia o controle de tudo, né? E quando ela caía, né? Aí começavam as chibatadas a bater em outros lugares que não tinham sido, porque eles batiam exatamente no mesmo lugar, para ferir o mesmo lugar, para derrubar. E então, voltando aqui, tudo isso, né, para cumprir exatamente com o plano de Deus e para que ele fosse o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a Bíblia diz em Hebreus mesmo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tinha que ser assim. E quando eu falo de outras mortes, ninguém, como o Evangelho de João diz assim, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu mesmo a dou. E ele decidiu a hora de morrer. Ele disse, agora está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi a hora que ele quis. Não foi a hora que eles bateram nele, não foi a hora que eles crucificaram com aqueles pregos, não foi. Mas foi a hora que ele falou assim, acabou. Eu completei, eu cumpri, tetelestai. Tudo, exatamente tudo que precisava ser feito. Amém? Amém. Então, foi necessário, né, que Jesus fosse humano para obedecer e cumprir com todas as exigências de um sacrifício perfeito, de um cordeiro perfeito. Hebreus 9, 22 diz assim, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Em 10º lugar, para ser o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5 diz assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Faz questão de dizer isso. Cristo Jesus, homem. A gente pensando, né, com a nossa mente natural, seria muito fácil a gente pensar, falar assim, poxa, por que Deus não mandou um anjo? Por que Deus não fez isso, não fez aquilo? Né? Mas precisava ser exatamente da maneira com que foi. Em 11º, para ser o nosso exemplo e padrão na nossa vida. Jesus foi o modelo, né? A palavra de Deus diz que o desejo de Deus, a vontade de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Cristo Jesus. Amém? 1 João 2,6 diz assim, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Em 12º, que ele será um homem para sempre. E isso aqui é louco. Vocês sabiam que Jesus, ele não deixou de ser homem depois da crucificação? Ele continua sendo homem até hoje. Jesus não abandonou a natureza terrena após a sua morte e ressurreição. A Bíblia diz em João 20, do 25 ao 27, ele aparece aos seus discípulos e eles os reconhecem. Ele possuía carne e osso, assim como Lucas 24, 39 fala. Ele comia com eles, no versículo 41 e 42, Atos 1, 11. E olha só que tremendo. Em Atos capítulo 7, versículo 56, quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê os céus abertos. E a Bíblia diz que ele vê o Filho de Deus de pé à destra do Pai. Ele reconheceu como homem, como Filho de Deus que estava à destra do Pai. A gente vê o exemplo de Saulo na entrada de Damasco, na sua conversão em Atos capítulo 9, versículo 5, ele também vê e tem esse mesmo encontro com Jesus, com esse mesmo, né, corpo. É lógico que uma teofania já, né, mas com o corpo que ele tinha. E na visão de João também, ele também expressa essa mesma declaração, né?
eu me encontrei como um filho do homem, né? Quando o próprio Jesus aparece para ele. E eu deixei por último aqui esse versículo que eu li, né? Para se compadecer como um sumo sacerdote. Queridos, no dicionário Strong, essa palavra fraqueza, embora, né, a definição seja essa, mas no dicionário Strong diz assim, que significa falta de força, falta de energia, fragilidade, fraquezas, debilidades e enfermidade do corpo e também da alma. Falta de força e de capacidade. E olha só que louco isso aqui, a falta de capacidade até para entender alguma coisa. Então, quando ali, né, a gente leu aqui Hebreus 4,15, que fala que ele nos assiste, né, em nossas fraquezas, está falando até mesmo disso, né, até da nossa falta de capacidade, às vezes, de entender alguma coisa. Ele está percebendo e está nos assistindo e se compadece, amém? Ou seja, ele sente compaixão, ele sente misericórdia de nós, ele sente muito e ele sofre junto conosco, amém? Então eu queria dizer o seguinte, assim como eu iniciei dizendo, né, que independente de qualquer coisa que a gente viva, de qualquer sentimento que a gente tenha, de qualquer, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nessa realidade tão diferente, tão tensa, né? Só do fato da gente estar vivendo um momento que foge do nosso controle, ninguém nunca viveu isso na vida, né? A gente já fica meio perdido, sem saber o que fazer, e começa a se perguntar quando é que isso vai voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal. Porque eu tenho ouvido muita política, muito news por aí, e é muito doido, porque eles não sabem, por exemplo, quando vai ter um jogo de futebol com estádio cheio, se isso ainda vai voltar a acontecer. Então, assim, é uma coisa muito louca, que a gente nunca nem imaginou, né? Talvez, eu não lembro aqui de cabeça se teve algum filme desse tipo, mas é uma loucura sem tamanho. Você pensar que há 3 meses atrás você podia fazer tudo, ir em tudo que é lugar, do jeito que você sempre fez, do jeito que você sempre viveu, você podia ir num show, você podia ir num concert, você podia ir num teatro, você podia ir numa igreja lotada, você podia... E hoje você não sabe se isso vai ser possível mais, né? Então isso mexe com a gente de várias maneiras. Eu dou graças a Deus que segunda-feira, agora passada, comecei a trabalhar porque eu já estava ficando maluco dentro de casa. Eu estava assim, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, senão, né? Mas eu vejo tanta gente, né, que está completamente perdida, completamente desesperada. E você percebe, às vezes, pessoas que são sozinhas, que estão solitárias no momento desse, que vivem, que moram sozinhas e que estão ainda piores do que estavam antes, vamos dizer assim, né? Às vezes por opção, é claro, né? Mas às vezes hoje estão ainda muito mais enfrentando isso, que às vezes tinha um convívio da igreja, às vezes tinha um convívio do trabalho, pelo menos, e hoje acabou tudo isso, né? Então a solidão bate, né? A tristeza, a ansiosidade, o medo, o desânimo, a falta de esperança. Como é que vai ser? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser o futuro? Né? Então, queridos, como que você está se sentindo? Eu trouxe toda essa mensagem para você hoje para te dizer, Jesus sabe como é que é aquilo que você está sentindo e aquilo que você está vivendo. Talvez de uma maneira diferente, talvez em níveis diferentes, mas Ele sabe exatamente como é que você está. Socorro bem presente
em tempos de angústia, em tempos de tribulação. Ele se compadece de você. E Ele está no controle. Assim como Ele cuidou da viúva, né? Lá em 1 Reis, capítulo 17, que diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Que essa possa ser uma profecia, uma palavra para mim e para você. Amém? Amém? Que em nome de Jesus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus vai estar comigo, com você, independente de como nós estejamos, até o dia que Ele declarar, vai voltar tudo ao normal. Eu vou resolver, eu vou curar, ou vai sair aí uma vacina, que a tendência é essa, mas pode demorar entre 1 ano, 1 ano e meio essa vacina, por causa que não é simples assim os estudos, e também a confecção, né? Assim como Deus, Ele cuidou de Elias, em 1 Reis também, 17, que diz assim: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da torrente das águas. Amém? O cuidado de Deus, Ele é presente sobre as nossas vidas, e eu profetizo e eu declaro isso sobre a tua vida. Amém? Que nada vai te faltar, e que em nome de Jesus, e essa promessa aqui, eu vou encerrar com esse versículo, que eu gosto muito, e a gente vai orar agora. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu queria orar. Eu queria, mesmo você aí na sua casa, eu gostaria de convidar você a ficar de pé agora. Fique de pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no seu coração. Só como uma simbologia, coloca a mão no seu coração. E eu gostaria de te convidar, queridos, a você mais uma vez dizer para Deus como é que você está. Como é que você está se sentindo? Eu trouxe essa palavra com a intenção de mostrar para você que Ele sabe como é que é. Independente do sentimento que estiver passando aí, no seu coração, na sua mente, Ele sabe como é que é. Às vezes, uma tristeza aguda, uma angústia, uma depressão, às vezes a solidão, às vezes o medo, a preocupação com o futuro. Como é que vai ser o amanhã, Jesus? Pai, sentimentos que envolvem todos nós. Essa incerteza, essa insegurança. Nós sabemos que a fé, Senhor, é a substituição da incerteza, Pai. Deus querido, em nome de Jesus eu oro e eu coloco cada um dos meus irmãos, cada um, Senhor, cada jovem que está nos assistindo, cada pessoa. Deus querido, o Senhor conhece cada um de uma forma pessoal, de uma forma íntima, Pai. O Senhor sabe exatamente aquilo que está assolando essa pessoa, Pai. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, e suplico a Ti,
Que essas pessoas, Senhor, primeiramente elas possam se identificar contigo. De realmente saberem, Senhor, como é bom saber que o Senhor já passou por isso. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor já sentiu o que eu estou sentindo. E que eu não estou falando com um Deus que está a milhas e milhas de distância, que não tem ideia do que é isso. Mas, Pai querido, eu suplico e eu clamo a Ti, Senhor. Oh Deus, por Jesus, o nosso Senhor, o nosso pastor, que a Tua palavra diz, Senhor, que vinham as multidões, que sentia compaixão delas, Pai, porque eram como ovelhas sem pastor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, eu suplico a Ti pela Tua intervenção, Pai. Eu clamo e eu suplico a Ti, Senhor, oh Deus querido, pela Tua presença sobre essas vidas, Pai, sobre a minha vida, Jesus. Deus, que o Senhor possa realmente nos assistir em nossas fraquezas. Que o Senhor não é um sumo sacerdote que não está sem se importar, Senhor, oh Deus, com as nossas fraquezas. Mas pelo contrário disso, Senhor, o Senhor se compadece. O Senhor sente compaixão. O Senhor se coloca no nosso lugar, Pai. Oh Deus querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem suprir cada necessidade, Pai. Cada necessidade sentimental, emocional, todo conflito na mente, Senhor. Todos os questionamentos, toda preocupação, ansiedade, angústia, medo, bate em retirada em nome de Jesus Cristo. Que essa convicção, Senhor, oh Deus, que essa força, essa certeza, Senhor, que o Senhor está, oh Deus, velando por nós, que o Senhor está olhando para cada um de nós, que o Senhor está cuidando de cada um de nós, Pai. Oh Deus, que possa, Senhor, ser uma realidade na vida de cada um nesse momento, Pai. Que nós possamos olhar para essa situação e ouvir o Senhor dizer, assim como o Senhor disse para Josué, não temas, se esforça, tem de bom ânimo, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Em nome de Jesus, Pai, que toda dúvida, toda incredulidade caia por terra. Todo medo, toda ansiedade, toda angústia caia por terra em nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa trazer alívio aos corações, Pai. Alivia as pressões, alivia, Senhor, em nome de Jesus. Tua palavra diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tua palavra diz que a gente deve lançar sobre Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. A palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que há vez de comer, ou de beber, ou de se vestir. Deus nos ajuda a crer nesse momento, Pai. Nos ajuda a crer. Oh Deus, como está escrito nessa tela aqui, Senhor, que é momento da gente ter uma fé, oh Deus, forte. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Que a Tua provisão, Senhor, seja completa, Pai. Seja na vida emocional, sentimental, na vida afetiva, Senhor. Oh Deus, na vida natural, profissional. Que a Tua provisão seja completa nas finanças, no trabalho, Senhor, em todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E eu sei, Senhor,
que, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir, Senhor, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Nós vamos testemunhar do teu cuidado, da tua bondade, da tua graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus.